Bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, comigo, Dolane Patrícia, aqui na TV Cidade, canal 28, com mais uma entrevista jurídica muito importante para você. Nós iremos entrevistar hoje o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Dr. Antônio Martins. Iremos falar sobre as eleições, um tema muito atual, já que no próximo domingo é dia de votar. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com essa belíssima entrevista. Não perca, daqui a pouco estaremos de volta. Bom dia, estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e hoje nós iremos entrevistar o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Dr. Antônio Martins. Iremos falar sobre as eleições de 2014, já que no próximo domingo é dia de votar. Bom dia, Dr. Antônio. Bom dia a você, bom dia aos telespectadores também. Já que no próximo domingo é dia de eleição, nós vamos falar então sobre assuntos muito importantes nesse momento. Você não pode deixar de acompanhar essa entrevista. E o Dr. Antônio Martins, além de ser juiz eleitoral, ele também é juiz estadual. Como é ser juiz eleitoral e estadual ao mesmo tempo, já que são prédios diferentes? Na verdade, originalmente eu sou juiz estadual, né? E a justiça eleitoral ela é composta por juízes como se em forma de rodízio, né? Então você passa 2 anos, prorrogável por mais 2, e aí muda de novo para outros juízes. Então, respondendo a sua pergunta, nós acumulamos as funções. Então, tanto atuo como na Justiça Estadual, né? E quando tem as sessões no TRE, eu vou para o TRE. Geralmente as sessões são à tarde. Falando das eleições agora de 2014, como o senhor poderia fazer uma avaliação do que foram as eleições até aqui? Olha, em termos de organização e de rapidez, na verdade, se a gente for analisar de modo geral, as eleições foram muito tranquilas aqui em Roraima, entendeu? Claro que tem sempre algum outro incidente, mas isso foi superado rapidamente, né? E nós já estamos preparados já para o segundo turno. Então, foi praticamente um sucesso, não houve nenhum problema grave assim que não pudesse ser resolvido a tempo, né? Então, até o momento está muito tranquila a eleição. Muito bom. E o TRE fez uma grande campanha com relação ao voto ético. Na sua opinião, o eleitor hoje está mais consciente, está mais pronto para votar? Sim, eu imagino que a cada eleição que passa, a consciência do eleitor vai mudando e vai se aprimorando, mostrando que realmente a sociedade está amadurecendo no sentido de realmente ter mais liberdade e mais iniciativa para votar naqueles candidatos que realmente têm condições de representar melhor a população. Muitas inovações aconteceram nas eleições pelo TRE e agora no segundo turno não é diferente. Com relação aos panfletos, porque nós tivemos esse problema no primeiro turno, muita gente jogou panfleto no chão, na frente das escolas. Como o TRE pretende trabalhar essa situação no segundo turno? Só destacando também que esse problema ocorreu no Brasil todo. No Brasil todo. Né? Nós sabemos até exemplo, foi divulgado na imprensa, né, de uma senhora de idade que escorregou e acabou se machucando, né? Então esse é um problema e o TRE de Roraima se preocupou logo com isso e o desembargador Mauro Campelo, que é o presidente em exercício do TRE, tratou logo de reunir com os partidos, né, com o pessoal do Ministério Público também, para se formular um acordo, né, um compromisso para que isso seja evitado no segundo turno. Ou seja, os partidos, né, estão já inseridos nesse contexto de fazer o possível para que não haja aquela sujeira que houve dos santinhos, né, que se deixam nos locais de votação. É muito importante isso também. E muitas pessoas perguntam, no caso de denúncia, muitas denúncias são feitas e foram feitas no primeiro turno e são feitas durante toda a campanha agora desse segundo turno. Depois que a pessoa faz uma denúncia com relação às eleições, o que acontece? Olha, a polícia responsável por apurar isso aí é a Polícia Federal. É claro que qualquer autoridade policial que tiver conhecimento, ela pode registrar isso aí, mas é encaminhado para a Polícia Federal, ou então o eleitor, ele mesmo, os partidos podem se dirigir à Polícia Federal e formular sua denúncia.
Isso aí vai ser instaurado um inquérito, né? E com o encerramento do inquérito é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, e aí, se for o caso, verificando-se a ocorrência de crime mesmo, isso aí o MP, o Ministério Público Eleitoral, oferece a denúncia, que é apurado pela Justiça, né? Condenando-se ou não os responsáveis. É muito importante essa pergunta porque assim os nossos telespectadores ficam sabendo o que acontece após ser feita uma denúncia com relação a crimes eleitorais. E nós gostaríamos de perguntar ainda, assim, das coisas que foram trabalhadas pelo TRE. O que o TRE mais focou? O que foi mais trabalhado pelo TRE nessas eleições de 2014? Olha, todas as eleições têm sempre várias equipes trabalhando em determinadas áreas, né? Eu acredito que nessa eleição o que mais se focou é a questão da segurança, né? A segurança do pleito e também a questão do transporte no dia da eleição, né? Principalmente das regiões mais rurais, de difícil acesso. Então, o TRE se preocupou muito com essa questão, fez reuniões com o aparato de segurança, né? As instituições de segurança, Polícia Civil, Militar, Federal, e também traçou equipes específicas para cuidar desse aspecto do transporte. Isso é muito importante porque numa região, principalmente como a nossa, aqui na Amazônia, que tem regiões de difícil acesso, se não tiver um transporte, né, à disposição dessa população que mora no interior, nas regiões difíceis, fica difícil de votarem, né? E isso acaba prejudicando o direito de votar, né? Então, portanto, eu acredito que essas duas foram as principais focos do TRE, né? Como já vinha ocorrendo em outras eleições, né? Mas a preocupação é sempre grande com relação a isso aí. E com certeza isso deve ter levado com que muitas pessoas se dirigissem à urna para votar no primeiro turno, mais do que nas eleições passadas. Sim, né? Claro. Inclusive, só esclarecendo que o índice de abstenção aqui em Roraima foi menor do que a média nacional, né? Então, mostrando que realmente a preocupação do TRE e as medidas adotadas têm surtido efeito nesse sentido. Muito bom. E assim, como juiz eleitoral, gostaria que o senhor falasse para nós, nessa manhã, quais são as atribuições de um juiz eleitoral? Olha, eu, por exemplo, sou juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que é a segunda instância da Justiça Eleitoral. Mas existem os juízes eleitorais, que são a primeira instância, que ficam nas zonas eleitorais. Aqui em Roraima é dividido em 8 zonas eleitorais, né? Abrangendo, são 2 na capital e o restante dos interiores dividido em 6 zonas. Então, o juiz eleitoral das zonas, a principal função deles é cuidar dos títulos eleitorais, a emissão de títulos, cancelamento de títulos, transferência de títulos e também julgar os processos no âmbito da sua competência, que é aqueles envolvendo, por exemplo, prefeitos e vereadores, a eleição de prefeitos e vereadores. Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral já julgam os processos em segunda instância, ou seja, os recursos das decisões daqueles juízes das zonas vão para o TRE e são julgados pelos juízes do TRE. E também os juízes do TRE julgam os candidatos, os eventuais denúncias e impugnações dos candidatos nas eleições majoritárias, como são essas agora, né, de governador, de senador, deputado federal. E mesmo, além dessas atribuições, vocês também participaram da questão do voto ético, do primeiro voto e todos os demais projetos Eleitor do Futuro que foram desenvolvidos pelo TRE nessas eleições? Exatamente. Além dessas funções que são normais, o Tribunal Regional Eleitoral se preocupa também em estabelecer programas, né, de modo a aperfeiçoar o processo de votação, as eleições e o exercício da democracia também, né? E aí eu quero aproveitar também para elogiar a iniciativa do TRE, através do seu presidente, né, com relação a esses programas, né, do voto ético, o que através de palestras, de workshops, né, demonstrar para a população a importância que tem o voto, né, a importância de se votar no candidato mais apropriado, né, não se deixar levar, se influenciar por promessas infundadas e jamais se deixar se corromper na época da eleição, né? Então esse é o projeto Voto Ético. Mas fora isso tem o projeto Meu Primeiro Voto, que é dirigido aos jovens, né, que estão iniciando aí nos 16 anos, que já podem votar, né, também destacando a importância do voto. Tem o Eleitor do Futuro, que é também um projeto importantíssimo, que é nas escolas, né, o TRE organiza eleições simuladas com candidatos que são alunos, né? Muito legal. Então, eles já começam desde cedo a se aprimorar no exercício da cidadania, né? Então, é muito importante. E
também houve um projeto também muito importante nessa eleição, que é Conhecendo a Urna Eletrônica, né? Em Legal. que foi apresentado também palestras com aspectos práticos da urna, como é que funciona, as pessoas puderam tirar dúvidas com relação principalmente à segurança da urna, né? Que às vezes ainda tem pessoas que questionam a questão da segurança, né? E eles mostram, aí o TRE mostra, o TSE também, que a urna é absolutamente a prova de qualquer tipo de falha, de qualquer fraude, não tem como acontecer isso aí. Tá? Então, esse projeto também foi muito importante, né, de conhecer a urna eletrônica. Então, hoje também a população de Roraima está mais apta a votar e a usar a urna eletrônica? Sim, com certeza. E também, só destacando o que eu já falei antes, né, a cada eleição você vai aperfeiçoando o processo. Né? Você vê agora, por exemplo, teve a questão da biometria na votação. Verdade. Né? Isso aí é uma tendência para continuar, né, no Brasil todo, né? E também isso aí é mais uma forma também de segurança no voto, né? Porque jamais você poderia, por exemplo, uma outra pessoa votar por outra. No seu lugar por causa da digital. Né? Por causa da digital. Muito interessante, muito bom esses esclarecimentos. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais esclarecimentos com relação às eleições e a votação do segundo turno, que acontece no próximo domingo. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós estamos falando sobre as eleições de 2014, em especial sobre a eleição que acontece no próximo domingo, dia 26 de outubro. Doutor Antônio, o que pode e o que não pode fazer no dia das eleições? Olha, no dia da eleição está proibido qualquer tipo de propaganda, né, de modo a influenciar o eleitor. Né? Então você pode, por exemplo, ir com uma camisa, né, do seu candidato, não tem problema. Com número. Não tem problema. Desde que seja uma manifestação individual, silenciosa, né, você pode ir, não tem problema. Com um broche, não há problema nenhum. Pode usar adesivo? Adesivo pode? O que não pode é se reunir e fazer uma demonstração de propaganda tentando influenciar outras pessoas, que aí se configura boca de urna. Isso aí não pode. Pode levar uma colinha? Sim, claro, e até recomendável justamente para evitar que a pessoa esqueça, né, o número do candidato na hora de votar. Então, mas tudo, como eu estou dizendo, tem que ser de forma assim bem privada, silenciosa. Você chega lá na urna, né, tira a sua colinha do bolso, lê, digita o número do seu candidato, vota, pronto, guarda, sem alarde, sem qualquer manifestação exterior. O idoso que não consegue votar sozinho, ele pode ser acompanhado de uma pessoa? Sim, a princípio sim, a critério, claro, vai ser analisado pelo presidente da mesa, né? Se ele realmente verificar que o idoso está sem condições de votar sozinho, ele pode prestar ajuda, né, ou permitir a ajuda, desde que não configure, né, uma influência negativa na sua liberdade de votar. O candidato, ele pode transportar eleitores no dia das eleições? Não. Candidatos, os partidos não podem. Ou alguém a mando do candidato? Não. Se isso acontecer, configura crime eleitoral, pode haver prisão e processo. Né? O transporte no dia da eleição é por veículos credenciados previamente pelo Tribunal Regional Eleitoral. Inclusive, são veículos que têm que estar adesivados com a logomarca da Justiça Eleitoral. Né? E só esse tipo de veículo é que está autorizado a transportar coletivamente eleitores para o dia da eleição. Se alguém fizer, está cometendo um crime, sim, no caso. Se houver algum transporte em massa de eleitores que cujo veículo não esteja adesivado e credenciado pela Justiça Eleitoral, é crime eleitoral e as pessoas responsáveis podem ser presas. Com relação a essa questão da compra de votos, que acontece muito na época das eleições em todo o país, quem compra o voto comete crime, quem vende também comete crime? Sim, tanto é aquela questão da corrupção, né? Tanto o corruptor, né, quem oferece dinheiro, oferece vantagem, está cometendo crime, como é aquele que se vende também. Né? É importante esclarecer. Claro, que as pessoas pensam, não, eu estou comprando, né, por necessidade, mas não interessa, está cometendo um crime e vai ser processado.
E tem aqueles que vendem o voto, depois vai e vota em outro candidato, aí está cometendo um crime. Exatamente. Dois. Então, e tudo isso é justamente as pessoas terem a consciência de que tem que votar, tem que mudar esse comportamento, né? Você tem que votar com a sua consciência. Com a consciência. Ter aquela noção seguinte, que se você vende aquele seu voto, o político que comprou aquele voto, ele não tem mais compromisso com você, porque ele já te comprou. Então vai passar 4 anos fazendo o que ele quiser, né? Porque ele não tem mais compromisso com você, que ele já resolveu aquilo ali te comprando. Então, você vai deixar de ter escola, de ter hospital de qualidade, saúde, segurança, né? Por quê? Porque você vendeu o seu voto por uma mixaria, vamos dizer assim. Quando, na verdade, você tem que exigir que aqueles políticos que você votou cumpram aquelas promessas que vão de encontro, né, ao encontro do anseio do eleitor, da comunidade, né? E muitas pessoas, elas não têm aquela curiosidade de conhecer as propostas do candidato. Como é que vai cobrar depois se não conhece as propostas? É aí que entra a importância do horário eleitoral, que muita gente não gosta, né? Exatamente. E assim, ainda com relação a essa questão das eleições, como o senhor avaliaria assim, o trabalho do TRE durante todo esse período? Olha, também já destacando o que eu já havia falado, né? Só também deixar bem claro que o TRE, ele não trabalha só no ano da eleição. Uhum. Existe toda uma preparação no ano anterior para que... Você sabe que nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? Uhum. Um ano é para prefeito e vereador, no outro ano, como ocorre agora, são dos outros cargos, né? Deputado federal, estadual, senador. Então, o TRE está sempre trabalhando, já visando a eleição seguinte. Quando terminar essa aqui, né, já estaremos começando a preparar a eleição de 2016, que é para vereador e prefeitos, né? Vereadores e prefeitos. Muito bom. Ainda falando com relação ao dia das eleições, quais são as precauções que o eleitor tem que ter na hora de votar? Basicamente também o que eu já falei, a questão de ter o cuidado para não querer expor o seu voto publicamente, né? O sigilo do voto, né? Mas ele tem também que não esquecer do título eleitoral e de um documento de identidade com foto, né? E ter o cuidado também de uma recomendação de procurar não deixar para a última hora, né? Você sabe que a eleição ela se encerra às 5 horas da tarde, né? Então, às vezes, se verifica que há filas enormes no final da tarde, porque se deixa para votar. Então, procurem votar sempre com antecedência, já de manhã, ou então, no máximo, no início da tarde, que aí tudo se transcorre mais tranquilamente e a gente tem condições de apurar os votos mais rapidamente também, né? Verdade. E assim eu costumo dizer que, no caso do voto, é uma procuração que nós damos ao candidato para governar o nosso país. Nesse caso das eleições de 2014, agora de domingo próximo, é o nosso estado e o nosso país. Uma procuração assinada para que ele faça o que ele quiser com o nosso dinheiro, aplique como quiser e com direito à quitação ainda, né? Exatamente. Os candidatos que são eleitos, eles atuam como representantes da população que votou neles e daqueles também que não votaram. Ou seja, os eleitos, por maioria, eles representam aquela população. Então, eles têm um dever de atuar de acordo com as expectativas da população. E com relação às apurações, qual a perspectiva para as apurações das eleições que ocorrerão no próximo domingo? Olha, a tendência agora no segundo turno é tudo ser mais rápido do que no primeiro, né? Porque ao invés de cinco cargos, a população estará votada só para 2 cargos, que é governador e presidente, né? Então, há uma expectativa aí, claro que depende também de ocorrer tudo bem, sem nenhum... Há uma perspectiva de se encerrar, de se já ter o resultado até as 9, 10 horas da noite no máximo, né? Talvez até antes. Conheça já totalizando... Presidente. Presidente, aí já... Não foge, falando mais com relação ao governador, né? Porque é local, né? Mas para presidente, como é o Brasil todo, né? E tem realmente lugares de difícil acesso, que depende de transporte. Mas aqui em Roraima tem como saber qual o presidente que Roraima escolheu. Ah, sim, com certeza, caso, né? E rapidamente. É porque as eleições do primeiro turno foram rápidas, as apurações, no caso. No segundo turno, a tendência é ser mais rápida ainda. Inclusive, o momento da votação mesmo... Também vai ser mais rápido. É. A fila vai dar mais rápida também, porque Com são só certeza. 2. Lembrando que não pode esquecer de apertar a tecla verde de confirma na hora de votar, para ter certeza que o seu candidato recebeu o seu voto. Doutor Antônio, as considerações finais com relação às eleições de 2014, levando em consideração
que as próximas eleições para governador e presidente ocorrerão daqui a 3 dias. Também só fazendo mais ou menos um destaque, né? O TRE ele está empenhado, né, assim, exaustivamente, no sentido de dar a maior tranquilidade possível ao pleito, entendeu? Jamais nenhuma denúncia deixará de ser apurada, né? E também o nosso objetivo é totalizar e fazer essa apuração o mais rápido possível, como nós já falamos, né? E a nossa expectativa é que, tal como no primeiro turno, no segundo turno ocorre tudo dentro da tranquilidade, e o que a gente espera é que realmente o que sair das urnas, o resultado, seja aquilo que realmente seja melhor e dos anseios dos eleitores, né? De que aquele candidato que sair das urnas, eleito, que seja realmente aquele que melhor representará o povo de Roraima e o do país, né? A população do país como um todo. Muito obrigada pela sua participação aqui, é muito importante esse esclarecimento para que a população possa conhecer um pouco mais dos seus direitos e deveres no dia das eleições. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço também a oportunidade. Mais uma vez também a sua participação é do TRE também durante as eleições 2014. Iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e agora com o patrocínio da Loja Bonita. A Loja Bonita fica na Avenida Villeroy 539A, em frente à Renault. Você não pode passar pela Avenida Villeroy sem conhecer os vestidos e as roupas da Loja Bonita. Roupas para todas as ocasiões. Você vai ficar belíssima. Você tem um encontro para o próximo final de semana? Tem um evento especial? Então vá à Loja Bonita na Avenida Villeroy e você vai ter as mais belas roupas que você já viu na sua vida. Não deixe de conhecer. Loja Bonita, Avenida Villeroy 539A, em frente à Renault. Agradecemos também a Tizuca Calçados. A Patrícia Passos está aguardando você para conhecer os mais belos sapatos que você já viu, com uma nova coleção que você não pode deixar de conhecer. Você pode ainda ligar para a Patrícia Passos e ela irá, através do WhatsApp, mandar os modelos que ela tem e você assim terá o conforto de tê-la, levando os sapatos que você escolheu até você, para que dessa forma possam verificar os belíssimos sapatos da coleção da Tizuca Calçados. Agradecendo também ao nosso patrocinador responsável pelo nosso estúdio, pela beleza do nosso cenário, que é o Ney Maison Noivos, Noivas e Café. No Ney Maison Noivos, Noivas e Café, você além de experimentar massas deliciosas e vinhos que você não pode deixar de degustar, você irá também conhecer o espaço Ney Maison Noivos e Noivas, que tem os mais belos vestidos de noiva e também vestidos para outras ocasiões. E você pode também estar ali conversando com o Ney para fazer a sua festa de casamento ou a sua festa de 15 anos. E eu quero agora agradecer a você que nos acompanhou em mais um programa Conhecendo o Seu Direito. Eleições chegando, próximo domingo, nós queremos desejar para você uma excelente votação, que você possa estar conosco no próximo programa. Próxima terça estaremos de volta. Aguardo você! O iPad